Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio da nossa série especial Corre do Varejo. O espaço onde a gente fala sobre o dia a dia de quem vive o varejo na prática, com conversa franca, direta e cheia de boas ideias para colocar em ação. Eu sou Micheline Zambon e o tema hoje é Marca Forte, Venda Certa. Porque a gente sabe que não adianta ter um bom produto se a marca não é lembrada, desejada e reconhecida pelo cliente. Vamos falar sobre posicionamento no varejo, propósito, identidade e tudo que faz uma marca ser percebida faz uma marca ser percebida de forma clara e consistente. E é claro, com isso, e claro, como isso se traduz em vendas. Para esse bate-papo especial, eu recebo Eduardo Machado, nosso Edu, fundador e CEO da Peppers, e Rafael Brusamolin, nosso Brusa, fundador e CCO também da Peppers. Uma agência referência em branding e construção de marca também para o varejo. Eles são especialistas em transformar negócios em marcas fortes, ajudando empresas a encontrarem sua voz, seu diferencial e a criarem conexões reais com os seus clientes. Edu, Rafa, que honra ter vocês aqui no Corre do Varejo. Obrigado por aceitarem o convite e toparem dividir um pouco da experiência de vocês aqui com a gente. Obrigado você aí por ter chamado, lembrado da gente, por sempre ser parceira aí da Peppers nesses momentos, e eu espero que a gente consiga, de alguma forma, poder somar um pouco que a gente sabe aqui com o teu canal aí. Claro, humilde, esse é teu sobrenome. Faço minhas as palavras do Edu, e a gente já tem um relacionamento não só de parceria com o Peppers, mas nós dois já trabalhamos juntos por um bom período aí, fizemos bastante coisa legais juntos, e agora você vira um parceiro nosso, então pergunte o que você quiser, que a gente promete não esconder o jogo. Eu sei que o pessoal vai sair daqui com muita informação, e é essa a intenção. Então, para começar o nosso papo, uma pergunta que representa a dúvida, acho que de muita gente que está assistindo aqui. Por que o posicionamento de marca é tão decisivo e independente do varejo ou da indústria? Por que é tão importante o posicionamento? Não só abrir a porta e sair vendendo. Chefe, quer começar aí ou quer que eu fale? Vou falar, então. Porque ontem, inclusive, eu gravei um conteúdo para o Davi aqui falando exatamente sobre isso. Assim. Eu acho que o posicionamento ele acaba garantindo para as pessoas exatamente o sentido básico da palavra. Assim, você garante uma posição dentro da cabeça do teu cliente ou do teu stakeholder. Então, pensa a forma mais fácil de explicar, eu acho, pensando em posicionamento, é colocar isso quando você se refere a alguém. Então, quando você se refere a uma pessoa, por exemplo, você dificilmente vai conectar essa pessoa a um estilo visual. Você vai conectar isso à posição. Então, a uma qualidade, a como a pessoa fala, como ela se expressa, quais causas ela defende. Então isso garante para você uma referência na cabeça dessa pessoa. E quando a gente fala de marca, o posicionamento, ele é exatamente isso. Ele é o que garante esse reconhecimento para as pessoas, descolando da parte visual nesse primeiro momento. Então, o posicionamento ele traz clareza para que a gente consiga ocupar um espaço diferente, claro e consistente na cabeça das pessoas com relação ao negócio. Então, esse para mim é o sinônimo assim, de posicionamento, é ocupar um espaço diferente e exclusivo na cabeça das pessoas, relacionado a um contexto maior, e não só a identidade visual propriamente dita. Então, ele é filosofia, ele é causa, ele é promessa, ele é como você se posiciona perante algumas coisas, o que você defende como marca. Então, basicamente, essa é a minha definição, assim, é o que eu uso para todos os clientes que a gente atende aqui na agência. Complementando só o que o Rafa falou aí, eu acho que isso aí a gente não pode romantizar, né? Mas isso é fato. Né? Então, assim, quando você tem uma marca que ela é bem posicionada, principalmente no varejo, a gente para de falar sobre o produto, a gente para de abordar preço e produto, a gente vende a expectativa, a gente vende promessa, sabe? Então, se a gente pensar em varejo, né, o consumidor ele já sabe o que está esperando, só que isso se constrói com posicionamento. Né? Então, eu concordo com o Rafa e ainda acrescentaria mais isso, assim, sabe?
Então, acho que o posicionamento, ele é assim, imprescindível e a marca sempre vem antes, sabe? Do que produto e tudo mais. Então, em primeiro lugar. E eu vou fazer uma pergunta, mas antes eu queria que vocês respondessem uma coisa antes. Então, qual a diferença do brand de uma loja de varejo para a indústria? Mas é legal a gente explicar o que é brand, né? Então, o posicionamento vocês explicaram, e agora? O que é brand aí, que todo mundo fala, que tá na moda ouvir falar? O Rafa... Primeiro, vou falar. Desculpa, eu vou introduzir esse assunto para o Rafa, porque como a gente faz isso diariamente, eu e o Rafa, a gente é como um policial bom e o ruim aqui nas reuniões, né, Rafa? Só que com uma diferença que nós dois somos os policiais bonzinhos, né? Mas, o que acontece? Eu queria, antes, dar um gancho, levantar a bola aqui para o Rafa cortar, que é o seguinte, é muito importante, quando a gente fala de branding, a gente entender um pouquinho, dar um passo atrás, entender um pouquinho o que é branding, né? Nós recebemos aqui, nós temos várias empresas, várias reuniões diariamente, que o pedido é, olha, preciso fazer o branding da minha empresa. Opa, que legal. E aí a gente vai, ou o rebranding, puta, que legal. E quando a gente senta para conversar, não se trata, a gente vai avaliar que não é rebranding, o que a pessoa quer é uma identidade visual, né? E depois eu complemento para chegar na questão da diferença, a gente vai conversando até avançar para chegar na parte da diferença entre varejo e indústria, né? Mas é importante a gente saber que existem coisas muito distintas entre branding, rebranding, design e redesign. Tá? Então, acho que esse é o primeiro passo que a gente tem que entender. É uma confusão que, ao longo do tempo, isso vem sendo gerado, até por uma questão de tradução mesmo, de língua, e questão de cultura mesmo, né? E cultura, digo, de comunicação, não estou falando nível cultural, estou falando cultura de comunicação. Que a gente precisa entender, né? Esse tipo de coisa. Então, sempre que a gente abordar o tema branding, a gente tem a ver com muito mais coisa, a gente tem a ver com a parte mais estratégica da marca. Então, a gente vai falar sobre posicionamento, sobre tom de voz, a gente vai falar sobre cultura organizacional, sobre um monte de coisa. E aí, quando a gente fala de design, né, ou seja, design de marca, redesign de marca, é que a gente vem para a parte tátil. Por isso que também confunde um pouco. Às vezes as empresas, elas gostam de ter, gostam não, mas procuram um resultado imediato. O resultado imediato, ele é tátil. O que eu consigo ter coisa tátil? Com imagem. Então, às vezes, eles pedem, puta, eu preciso de um redesign de marca, eu preciso o rebranding da minha marca, mas, na verdade, o cara está querendo uma identidade visual. Quando a gente fala de branding, que o Rafa vai entrar agora sobre esse assunto, na sequência, a gente está falando de questão estratégica, né? A gente vai fazer uma imersão dentro da empresa, mexer em cultura, cutucar ali no formigueiro, onde a gente sabe que as pessoas, às vezes, não querem nem compartilhar informações, mas é importantíssimo. Isso tem a ver com parte de branding. Então, a partir desse princípio, que a gente vai conseguir depois explorar qual que é a diferença de branding no varejo ou na indústria. E eu só trouxe essa introdução aqui agora, para quando a gente chegar no segundo tema, não gerar confusão de branding, mas é o desenho da marca, eu faço o mesmo desenho para uma indústria, o mesmo desenho para uma empresa de varejo. Certo, chefe? Concorda? Certíssimo. Eu acho que branding ele é porta para dentro. Tá? Ele começa com a alta cúpula da gestão e baseado nos porquês. Assim. Então, quando a gente fala de branding, a gente fala exatamente sobre entender o que acontece antes da parte que sai para fora, que é a parte de comunicação, publicidade, ativação, etc. Então, ele é muito relacionado a isso que o Edu falou. Assim, ele é muito relacionado à cultura, a propósito, a herança de marca, a como a gente se posiciona, a quem é a nossa brand persona, quem é a nossa buyer persona. Então, ele envolve uma esfera infinitamente maior do que a parte porta fora, que é a parte da comunicação. Por isso que é tão difícil falar de branding, talvez por não ter a tradução para o português, e justamente por eliminar com o ING, que é uma continuidade, o branding não tem fim. Então, muita gente vem pedindo essas coisas para a gente, preciso fazer um rebranding da minha marca, que é uma identidade visual. O branding é completamente desconexo disso. Ele entrega o tangível no final. A gente está falando de coisas muito antes, assim, muito internas de marca. Então, descobrir o porquê está fazendo, como está fazendo, qual é o propósito do negócio, como vai vender, para quem vai vender, qual é o atributo principal da marca, o que é racional e o que é emocional, como a gente conecta essas duas coisas para entregar valor para o cliente,
como a gente define o posicionamento, qual que é a proposta de valor do negócio. Essas coisas todas trazem clareza para a gente realmente começar a ter um corpo grande de marca, para depois estruturar tudo isso e conseguir sair para fora. Conseguir saber qual é o canal certo para ativar, quem é o parceiro certo para contratar ou para desenvolver um produto. Porque o branding ele vai muito dessa parte de renúncia, assim. Então é se conhecer muito, é entender muito o que quer fazer, para falar assim, puta, eu tenho muito claro quem eu sou, por que eu estou fazendo e o que eu quero entregar. Agora, com base nessa clareza, eu vou buscar os parceiros e aonde eu vou ativar essas coisas. Então ele traz muita clareza no dia a dia, não só na parte de comunicação, mas na parte de gestão. Então, saber quando contratar, saber quando demitir, saber o que vale a pena, o que não vale a pena, quem é o parceiro que eu vou chamar para fazer uma ativação. Essas coisas não é um projeto de comunicação que traz, é um projeto de branding. Então, aí eu vou um pouco mais falar que a gente tem realmente um problema de cultura no país relacionado a entender o que é branding. Caso, então é legal falar de branding, virou moda falar de branding há 3 anos, 4, mas a gente já está há 9 fazendo isso. Estudando e fazendo curso e ativando marcas grandes. Agora a gente está com um cliente gigante aqui do Paraná, que é a instituição da Sanepar. Então, para fazer um rebranding, não é um projeto de marca, é um rebranding. Eles entendem que eles precisam mudar o negócio, mudar como eles precisam falar com as pessoas, mudar o posicionamento, mudar uma série de coisas antes da gente montar uma estratégia e daí definir como vai sair com isso para fora. Então, existe esse problema cultural das pessoas chegarem aqui e falarem assim, eu preciso fazer um branding novo no meu negócio. Tá bom, então qual que é a tua plataforma de marca? Puta, não sei. Qual que é a tua missão, visão e valores? Eu acho que eu não tenho. Ou é muito comum isso tudo ser igual a um outro player que entrega a mesma coisa que você. E aí a gente vê que essas coisas, no começo, por essa falta de cultura e entendimento, as pessoas resolvem rápido, e daí quando elas precisam lá na frente, falam assim, agora a gente precisa ativar. Eu falei, tá, mas por quê? Porque isso aqui é completamente desconexo do que você fala aqui. E daí você começa a entrar em esferas que são relacionadas ao branding, mas que as pessoas não veem. E quando você começa a pôr na mesa esse jogo, é um jogo de cartas mesmo. Você fala assim, bem legal, você quer fazer o A, mas você fala toda hora do B. Então, o que você vai abrir mão? Você vai mudar todo o teu discurso de empresa para falar B, para estar condicionado com o que você vive aí dentro? Ou você vai... Qual que é a vertente? O que você prefere abrir mão? Como a gente equaliza essa situação? Porque a gente sempre fala que, para mim, o supra-sumo, o branding é sobre verdade. Verdade de negócio. Assim. A gente está falando de marca, de estrutura empresarial. O que você vive de verdade aí dentro, com as coisas que você tem, com o teu público interno, com o teu produto, com o teu negócio, e como a gente leva isso para fora. Eu acho que essa linha ela consegue traçar uma marca forte e organizada, porque tudo que você faz para fora é verdade aqui dentro. Aí você não precisa toda hora sustentar uma coisa que você não consegue entregar na prática, sabe? Então o branding ele é muito, muito maior e porta para dentro. Assim, a porta para fora ele é, cara, fase final do projeto de branding. Assim. A gente já teve projetos aqui a gente fez um para o governo do Paraná uns 3 anos de 1 ano e meio de projeto de branding. Até estruturar tudo, até organizar, até implementar dentro de um time inteiro para todo mundo o que está acontecendo, quais são os canais, o que a gente vai falar, o que a gente faz, o que a gente não faz, quais são os nossos valores. Isso tudo, você pegar numa empresa grande, pensa a quantidade de pessoas envolvidas nisso para você conseguir equalizar uma mensagem de que nós fazemos isso desse jeito. Puta, para perder isso aí no meio do caminho é fácil demais, assim. E quando você não tem branding, é a coisa mais fácil do mundo. Assim. Sim. É que nem eu falo... aí a questão é bonito ou feio, né? O dono da empresa ou o diretor vai achar bonito ou feio. Se não tem brand, ele pode escolher azul, depois ele pode escolher amarelo, ele pode mudar a opinião dele com relação ao saque, a contratação ou a inovação de um produto ou de um serviço, né? E quando tem brand, não, ele acaba tendo toda uma construção para isso. E infelizmente, quando a gente vai em qualquer porte de empresa, pelo menos eu percebo aqui em Santa Catarina, é poucas que sabem de verdade seu propósito, seu posicionamento, tem um brand muito claro que o RH saiba o que tem que fazer, o pessoal de desenvolvimento e inovação sabe também qual é o seu DNA, ou seja, na verdade todo mundo trabalha separado, porque ainda o marketing é um departamento. Eles ainda não entenderam que, na verdade, é um todo, que a marca é toda ela, né? E ainda as pessoas não conseguem compreender isso. Então, eu acho muito
é muito difícil ainda entender por isto. Como assim? Eu vou deixar uma pessoa de marketing, de agência, se meter no meu negócio? Porque o brand acaba fazendo isso, né? É a gente colocar a mão na ferida e fazer, mas eu quero para ganhar dinheiro. Não, peraí, vamos dar 2 passos atrás para você ganhar dinheiro. Porque o que te fez lá no passado iniciar esse projeto, né? E aí a pessoa já tá tão, acho que com a casca tão dura, que ela não sabe responder, ela tem dificuldade, e aí a gente tem que ajudar, e o que é mais difícil ainda, né, porque até ela colocar na cabeça dela que é aquilo, fica mais complicado ainda, né, e aí, pode falar, fala aí. Não, eu ia falar, é só você ver o movimento que existe muito fora do país, assim, e como é essa divisão de cadeira, assim, aqui no Paraná, por exemplo, pelo menos, e aí também deve ser a mesma realidade. A maioria das pessoas que estão nos marketings das empresas é meio sucateado, assim, é alguém que muito júnior ou muito recente, que não tem esse conhecimento maior, e está lá num cantinho em algum lugar. Mas fora daqui, normalmente, embaixo do CEO, o segundo cara que manda é um cara do marketing. Porque esse cara está olhando para produto, está olhando para processo, está olhando para preço. E daí, mais longe um pouquinho nessa esfera de entendimento, do lado do cara do marketing tem um cara de marca. E essa divisão entre o que é marketing e o que é marca, o branding no caso, só quem sabe é quem está dentro da empresa. Tipo, o cliente na rua ele não sabe qual é essa divisão, o que é um material de marketing, o que é um material de marca. Mas, culturalmente, essas empresas de fora já têm essas 3 cadeiras. É o CEO que está pensando em faturamento, é o cara do marketing que está pensando em como colocar isso na rua de uma forma com menos custo, mais ativa, que entregue melhor, e o cara de marca entendendo como que está entregando o propósito, a promessa de marca, a clareza, junto com o marketing, junto com o seu... É outro negócio. É muito diferente do que a gente acaba fazendo hoje em dia, assim. E quando a gente fala de varejo, porque assim, até minha pergunta o varejo começa primeiro vende para depois fazer a marca, né? Porque eu vejo grande diferença entre indústria e varejo. Para mim, ela é claríssima. Então, como é fazer brand, por exemplo, já que a gente está aqui no canal, para varejo? Eu tenho uma opinião bem clara sobre isso, assim. Não me pergunte se ela tem muito fundamento, mas é a minha opinião. A minha opinião é o seguinte, a respeito de diferença de primeiro marca ou primeiro vende, né? A gente sabe quão difícil isso vai parecer ser bastante redundante, vai parecer um discurso pronto, mas investir, ser empreendedor, aqui no Brasil principalmente, o cara tem que ser corajoso pra caramba, né? Você pode contar nos dedos as pessoas que começam uma empresa muito organizadas financeiramente. Você conta nos dedos pessoas que têm um bom planejamento estratégico para começar uma empresa. Normalmente, isso um cara me falou, um eletricista me ensinou, eu adoro essa frase, assim, primeiro ano de Peppers, nós acompanhando a instalação elétrica, estava o Sandro, eletricista, nunca esqueci o nome daquele cara. Sandro, eletricista, pendurado numa escada na minha frente, assim, e eu olhando e dando pitaco, e o cara mexendo nas luzes, e ele falou para mim assim, seu Edu, a vida é um caminhão de abroba. Daí eu falei, o que é um caminhão de abroba? Ele falou assim, carrega o caminhão de abroba e parece que não vai dar certo. Aí ele começa a andar e a coisa começa a se encaixar. Eu falei, é verdade, Sandro, você tem razão. A vida do empresário não é diferente, né? Ainda mais um pequeno empresário. Aqui a gente tem que separar também, né, as coisas. Assim, que tipo de empresa a gente está falando? A gente está falando de uma multinacional que vai abrir uma nova operação no Brasil, ok, talvez já venha com um planejamento maior. Mas não é o que a gente vê. Não é a realidade. Não é a realidade de poucos, né? Então, assim, como é que hoje começa? O cara tá chutando a bola e tá correndo atrás, né? Normalmente o cara vende almoço para pagar janta, é assim que funciona, né? Na maior parte dos casos. Então, esse cara, ele tá preocupado em vender porque a conta tá chegando, o boleto não espera. Agora, é correto? Não, não é o correto. O correto é marca, estrutura de marca e depois coloca para vender. Porque é perigoso isso de você colocar, eu acho bastante perigoso ao longo, falando de marca, né? Você colocar a venda em primeiro lugar. Porque você vende
antes de marca, ou seja, você começa a comoditizar o teu produto ou serviço, certo? Se você não tem marca, você está comoditizando. E comoditizando, você não tem margem. Você está vendendo preço. Então, assim, o que eu quero? Vender preço ou vender valor? Então, até no commodity, a gente começou a criar marca forte, né? O exemplo que eu admiro e odeio ao mesmo tempo é galinha feliz, botando ovo. Ovos de galinhas felizes. Isso, para mim, que a Mantiqueira fez. Se a gente for falar sobre branding, sobre estratégia de negócio e inovação, meu Deus, é nota 1000. Acho que os precursores disso aí foi a Friboi, né? Lembra com o Roberto Carlos, que fez a propaganda que agora carne era carne. Não, mas não só isso. E a maçã da Turma da Mônica, gente, vocês são velhos que nem eu. Para com isso. Começou muito antes com a maçã lá, pra gente começar a comer fruta. Mas eu acho que não na mesma proporção, claro. Mas o ovo é o seguinte, mas tudo bem, mas olha, o que eu quero dizer é o seguinte. Por que eu falo que o ovo me deixa tão estressado? Porque a maçã da Turma da Mônica, pelo menos, você comprava uma maçã que era pequenininha, gostosa, todas eram docinhas e vinham já pré-lavadas dentro de um saco. Eu não sei porquê, mas quando você compra maçã no supermercado, o fato de você lavar ela dá preguiça de comer, né? É uma coisa tão idiota, mas dá preguiça. O Maurício de Souza lá atrás, eu estava lendo uma vez a história dessa questão da maçã, e foi isso, ele foi vendo o consumo de maçã e falou, cara, por que eu vou criar, não sei se era a filha ou neta dele, que sempre escolhia as maçãs pequenininhas. E ele falou, puta merda, se eu conseguir colocar isso, será que dá para agregar, papapá? É bem interessante o case dele, faz muito tempo que eu li também, não lembro os detalhes. Mas ele mudou, entendeu? O produto veio diferenciado. Por muito tempo no supermercado era maçã ou a granel ou da Mônica, beleza. Isso aí. O ovo é igual. Não muda o gosto, não muda o tamanho. Quem disse? Cara, e a galinha vai estar... A galinha é feliz, cara. Cara, a galinha é feliz. Gente, quem disse? Eu acho, como um projeto de brand, de marca e vendas, nota 1 milhão. Como consumidor, eu me sinto um trouxa. Porque não tem experiência de verdade, né? Na verdade, né? Mas se a gente parar a questão é que a minha esposa vai no mercado e compra essa porra desse ovo de galinha feliz. Sim, e paga o dobro, paga 30 centavos, 30% a mais, não sei, no ovo. Então, assim, em termos de branding é legal pra caramba. Então, veja que até no commodity já começou. Saiu da maçã, saiu da carne, saiu do ovo. Sim, a gente já começou a tirar do commodity. Carvão estão fazendo isso. Carvão também. Antes você pegava um saco de carvão, qualquer carvão. Depois começou, opa, peraí, vamos ver a lenha. Como a lenha é meio... hoje só se pode usar um tipo de lenha aqui no Brasil, 2 ou 3 tipos, você não tem muito recurso. Agora a gente já começou a escolher carvão pela marca. Aqui eu tô vendo isso. Chega no açougue, olha, mas esse aqui é o tal e esse é o tal. Você vai ler a especificação, é mesmo. Então, tiramos o commodity, estamos cada vez puxando para a marca. Mas por que as empresas fazem isso? Para aumento de margem. Então, aqui eu respondo a pergunta de o que vem antes. Marca ou venda? Marca. Porque a marca faz você ter margem. Uma vez eu vi num livro que falava assim, você pode até começar um negócio sem marketing, sem nada, só que vai custar muito caro para você depois, por vários motivos. E uma delas é que você vai ter que corrigir o que as pessoas acharam e deixaram de achar de você. Porque quando a gente tem um brand, a gente tem um discurso, a gente pega como se colocasse aquele negócio que tem para cavalo e fala, ó, é só isso que é, na verdade. Senão ele está aberto, ele pode ir para qualquer lado, ou seja, eu tive uma relação boa com a embalagem, vou falar bem talvez, mas aí alguém ligou no 0800, não. Então, daqui a pouco um tá falando mal, outro bem, ou um tá falando, nossa, aquilo lá é incrível para isso, mas eu não queria falar que era aquilo, na verdade era ideal para aquilo, né? Então, custa caro e você vai ter que perder tempo depois e muito dinheiro, porque você vai ter que corrigir um hábito e uma cultura que você mesmo construiu. Quer dizer, na verdade, você não construiu. Você deixou que alguém construísse. É isso mesmo, você deixou que os outros construíssem. Então, para mim, eu também acho que é marca. Só que provavelmente quem está ouvindo aqui, nós, não consegue fazer isso. Aí vem minha pergunta. Como essa pessoa que está nos ouvindo pode colocar isto em prática? Então, imagina que ele vem de multimarca. Seja o material de construção, seja a roupa, seja o calçado. Como que ele pode fazer do intangível que a gente está falando aqui de brand e colocar em prática?
no negocinho dele, para que a loja dele A não seja parecida com a B e eu escolha a por mais que as duas vendam a mesma coisa ou quase a mesma coisa. Olha que louco isso. A gente tem um cliente que é do interior do Paraná aqui, que tem 4 ou 5 lojas, é uma rede de loja tipo a Van, assim. E eles têm a loja, sei lá, 15, 20 anos, assim, é familiar, assim, veio do pai, daí foram construindo. E eles chamaram a gente, acho que em 2022 ou 2023, eu acho, se não me engano, para fazer um projeto de rebranding mesmo. Então, eles montaram a loja cresceu, e a loja é grande, todo mundo conhece, mas chegou nesse ponto. Começou a ter um monte de concorrente, e eles não tinham diferencial, porque todo mundo vendia roupa de cama, todo mundo vendia roupa, sapato, eletrodoméstico, coleção verão, coleção inverno, primavera, tudo igual para todo mundo. E como esses caras garantiriam que as pessoas escolheriam eles e não escolheriam o concorrente, se eram os mesmos produtos, porque era o mesmo fornecedor, do interior. A gente voltou várias casas, mais um projeto em um ano e pouco, para começar agora, de fato, construir a história que eles queriam contar para as pessoas, para a gente gerar esse vínculo emocional. No final do dia, todas as decisões que a gente toma de compra, elas são emocionais. A gente justifica isso depois com conta, ou porque o produto é mais barato, ou porque funciona. E eu acho que o branding está nesse poder de você conseguir contar uma história para que as pessoas se identifiquem com aquilo e falem assim, putz, eu prefiro comprar da Mi, cara, por conta do posicionamento, dos valores, das causas, e aí eu compro. Toda essa parada, ela é meio irracional no primeiro momento, mas o ser humano, ele é meio assim. Depois a gente dá um jeito de justificar a nossa escolha, daí a gente vai nesses benefícios racionais. Mas antes, esse conceitual construtivo de escolha, ele é feito pela história que você conta. Então, acho que esse é o grande poder que as marcas não têm, e daí você, como não tem, você cria a história que você quer. E às vezes você se ferra por ruim ou um atendimento ruim. Mas se isso é uma coisa isolada, numa história maior de marca, de tangibilidade, de coerência, de clareza, de consistência, de posicionamento, de comunicação, aí fica fácil. Aí esses deslizes, eles são bem pequenininhos e não ferem o negócio como um todo. Então, a gente sempre fala aqui que tem que ter história para contar, assim. E quanto mais verdadeira essa história for, mais fácil fica você deixar para o cliente o poder de decisão na mão dele. Porque daí ele vai no mercado e ele, obviamente, vai ser impactado pela embalagem da maçã, do ovo ou da carne. Mas ali é um ponto final de jornada. O cara antes, ele viu tudo isso acontecer. Qual que é o discurso, qual que é o posicionamento, qual que é a história do negócio, de onde veio, para onde vai, o que que defende, como que constrói tudo, como que fala sobre as coisas, quais as causas. Aí o cara fala assim, puta, isso é legal, cara. Eu compro desse cara, eu pago mais, mas eu acredito na história. Acho que esse é o poder, assim, que as marcas, quando começam sem olhar muito para dentro, entender essa história, perde esse poder de discurso, porque no final das contas, o ovo é o ovo, a carne é a carne, a maçã é a maçã, e beleza, se é um cara que não está muito conectado com você, o cara vai comprar mais barato mesmo. Só que se você constrói um discurso de história e relevância, o cara vai pagar mais caro e ele não vai se preocupar com isso, de forma nenhuma. Então, esse cara dessa loja, ele conseguiu construir um discurso. Aí a gente pegou os donos, colocou eles para serem os ativos das marcas, então eles falam, eles conversam com as pessoas, eles estão ativando as coisas nas lojas, eles lançam campanha, eles abraçam algumas causas que estão relacionadas com o negócio. Então fica muito mais fácil de gerir tudo, assim. Então eles têm um diferencial hoje. E também dizer não, né? E também dizer não, porque patrocínio que bate na porta e a gente tem que aceitar algumas coisas, dessa forma a gente pode dizer, não, isso aqui não combina comigo, né? Mas aí que tá, você só consegue fazer isso se tiver clareza do teu próprio negócio. Você olhar e falar assim, puta, acho bem legal, mas não bate com as minhas ideologias aqui, cara. Então, eu só falo com mulher, por que eu vou patrocinar futebol? E aí essa é a parte que as pessoas não entendem isso no futuro, no médio e longo prazo, e às vezes no curtíssimo prazo. Isso traz economia de tempo, dinheiro e energia. E fala assim, puta, veio aqui uma proposta de patrocínio, eu vou pensar. Cara, se não tá alinhado com os teus não precisa nem pensar. De marca, nem precisa pensar. Fala, cara, não dá, não sabe aqui pro meu negócio. Tchau, vai pra frente. Economizou dinheiro e energia, porque você gastar uma grana com o negócio, e talvez por alguma coisa da rua que não vai gerar valor nenhum pro teu negócio. Então, essa clareza de ter uma história boa para contar e ela ser verdadeira, ela te traz essa clareza amanhã já. Vocês já perceberam? Pode falar, Edu. Desculpa, Mi, só para encerrar aqui esse tema, eu acho que essa é a parte mais difícil do branding, sabia?
é você entender que posicionamento é renúncia. A gente fala sempre isso aqui. Isso aqui a gente devia pôr uma pedra gravada na sala de reunião. Vamos fazer um quadro? Um quadro, pelo menos. Posicionamento é renúncia. Essa é a parte difícil do branding. Porque você criar, hipoteticamente, uma frase de posicionamento é fácil. Você criar alguns temas do que você quer ser, o que você não quer, beleza. O difícil é você praticar isso na verdade. Né? O difícil é você, a hora que você, o lojista ali, chega no dia 25 do mês, o cara precisa fechar a meta do mês, só tem uma semana, não fazer a promoção querendo torrar tudo só para bater a meta. Isso aí é difícil. Né? Então é fácil e a gente tem muito cuidado aqui, joga muito limpo com o cliente no início, porque assim, todo mundo quer ter um bom projeto de branding, todo mundo quer ter posicionamento. O difícil é você conseguir segurar o rojão, né? A hora que a coisa precisa mesmo, a hora que você tem que fazer, a gente está falando de varejo, o varejista ele não tem como não fazer promoção, às vezes tem que fazer promoção. Né? Agora, qual que é o ponto aonde eu tenho que fazer promoção por algum motivo maior ou aonde eu faço tanta promoção que o meu consumidor já não vê valor no meu negócio, ele só compra na promoção. Então, que é um problema. Como que eu faço isso, né? Porque aí assim, quer dizer que eu vendo bem pra caramba, só que eu só vendo bem em meses de promoção. Então, nos meses de promoção, a minha margem é chata. Aí, por exemplo, eu aumento 50% do meu faturamento, nos outros meses só 10%. Eu tô sobrevivendo, eu não tô prosperando. Isso aí o varejo vive de desconto, gente. Vive de desconto. A gente fala de uma marca de varejo, ela vive de desconto. E aí, como que você vê isso sem poder de marca? Se você é só mais uma marca, né? Se você não tem a marca forte. E aí, aqui a gente já responde aquilo que a gente falou, marca ou venda? Marca, porque se você está precisando vender, o teu concorrente também está precisando vender. E se você der um desconto de 10%, o teu concorrente vai dar de 12%. Então, o que no fim das contas faz com que a pessoa pague um pouco mais para comprar da Michelin ou do Rafa e não do Edu? E aí a gente também, eu acho incrível, por exemplo, farmácia. Farmácia e supermercado, se a gente parar para pensar, vendem exatamente a mesma coisa, não fazem relacionamento, a maioria não faz, só sai aquele ticket para a hora de compra, mas mesmo assim a gente escolhe. Com certeza. E você já viu que farmácia eles montam, nunca tem uma sozinha. Sim, isso mesmo. Ela tá uma coloca outra, coloca outra. E cada um é para um público diferente. Isso, e você fala, não, essa aqui eu não gosto. Às vezes é por causa no final das contas, por exemplo, eu não entro na Nissei. E eu fico me perguntando por quê, porque eu sou do Paraná. Eu falei, eu deveria gostar da Nissei, porque eu vi um monte em Curitiba. Mas eu não gosto, parece que aquele amarelo é mais popular, a loja é meio cheia de quinquilharia. Então, a catarinense já não, ela é aqui toda aberta, ela é mais, tipo, clean, sabe? Ela tem os produtos de elite lá, né, de cosmético e tal. Então, assim, quando a gente vai vendo, assim, pelo detalhe, é o emocional junto e eu justificando aqui, né, no racional, mas tem alguma coisa que nos diz, né, às vezes é estacionamento, às vezes é proximidade, às vezes é o atendimento daquela pessoa, mas eu acho que farmácia, tipo, é uma coisa incrível, porque no final das contas eu quero comprar Tilenol. Isso é verdade. Mas você compra outras coisas, você compra num lugar que você se sente bem. Então, assim como, e é público, não é melhor nem pior, tanto que eu não sei, em termos de faturamento, por exemplo, quanto uma Nissei fatura, qual que é a margem, quanto a Panvel, quanto a Catarinense, é questão de posicionamento, cada um tem seu cliente. Então, aí em Santa Catarina, acho que tem Farmácia do Trabalhador, não é? Um nome? Alguma coisa assim? Não, tem a Popular aqui, que é da própria Catarinense. Que Farmácia Popular. Farmácia Popular, tem a da SESI, mas o Popular é da Catarinense. Esse eu nunca ouvi falar. Eu vi uma na praia uma vez, que se eu não me engano é Farmácia do Trabalhador, alguma coisa assim, que até é tudo meio... estamos falando aqui de boca aberta mesmo, né? Então, microfones abertos, não boca aberta, microfone aberto, vou falar. Ela é bem esquerdistona, assim, sabe? E aí cada um tem seu público. E aí a hora que a gente... Eu tava em Laguna e eu vi lá uma dor de cabeça arrebentando para ir na farmácia para comprar. Bati de cara com essa, acho que é Farmácia Trabalhador, só que tem um símbolo meio vermelho, assim, eu vou procurar depois que o Rafa for falar, vou procurar aqui para voltar com a informação correta. Eu não entrei dentro da farmácia. Eu falei, aqui eu não vou entrar.
Mas não porque eu não sou trabalhador, a gente trabalha pra cacete, mas porque você sentiu alguma coisa que aquele negócio que para mim tinha uma relação política muito grande com coisas que eu não acredito, eu olhei aquilo e falei assim, e não é só não acreditar, eu não compactuo, olhei aquele negócio, aquela foice, aquela troço, falei assim, que eu não vou entrar nessa farmácia. E fiquei com dor de cabeça até achar uma farmácia neutra que eu pudesse entrar e comprar. Cara, o Tilenol é o mesmo, mas personas diferentes. Mas aí que tá vendo? No final é a identificação, cara. Não tem certo e não tem errado. Se foi de propósito ou não, né? Teve escolha, não teve? Teve escolha. É por isso que a gente... Vamos falar dos maiores players que a gente tem no Paraná, supermercadista, assim. É Festival e Condor. Cara, são exatamente a mesma coisa para todo mundo, assim. Só que você entra dentro do Festival e entra no Condor, são ambientes completamente diferentes. Completamente. O Festival é muito mais acolhedor, é mais legal, as lojas são menores, a experiência é outra no PDV, completamente outra. E aí, a farmácia Liceu ou Catarinense. Cara, Catarinense é outro estilo de arquitetura, de iluminação, de atendimento, de gôndola, e daí isso aí vai trazendo experiência que provavelmente corroboram com o posicionamento da marca. E aí, por isso que é meio irracional, assim, você vai porque você não se sente muito bem, mas não é por conta de uma coisa, é por conta de um contexto. E quando isso fica claro, aí você fala assim, puta, eu não vou porque, cara, eu me sinto melhor na Catarinense. Mas, tá bom, vem as mesmas coisas, mas é identificação, é posicionamento, Perfeito se o marketing fez isso, não é verdade? E se não fez, tem que chorar, não é verdade? Se for intencional, lindo, maravilhoso. Isso aí. E olha que como tem coisa intencional não, né? Tava lendo aqui rapidinho sobre a farmácia do trabalhador que a gente falou. Até não estou falando mal sobre a farmácia, né? A gente está falando aqui sobre a marca, enfim, a gente só está falando sobre posicionamento, enfim, sobre uma experiência que aconteceu comigo. Não é nada negativo contra a empresa. Mas fui ler agora aqui sobre a farmácia do trabalhador, não tem nada, absolutamente nada que faça alusão aí ao grupo que você de viu esquerda, ao que eu me identifiquei. Mas é uma farmácia inteira vermelha e a logo são trabalhadores, obviamente, mas cada um segurando um objeto, que é uma enxada, ok? Uma marreta e um cara trabalhador ali. Mas na minha cabeça, na cabeça tem do outra usuário, coisa, outra referência. É outra referência, é uma referência que para mim eu não compactuo. Só olha que louco, e não tem alusão nenhuma que você para para ler. Então, mais uma questão branding. Branding posicionamento. Tá muito claro. Talvez os caras nem queiram comunicar isso, né? Mas é o que passa. Por que a impressão é que trabalhador tem que usar vermelho? Tem que ser vermelho. O resto do povo não trabalha? Então, enfim. Talvez seja uma marca muito antiga, que ainda não tinha essa rixa e ficou lá no tempo. E hoje, na verdade, acaba tendo essa divisão por causa da politização, né? E principalmente da polarização da política, acaba acontecendo isso, né? Isso é um dos problemas que hoje a gente acho que enfrenta quando faz branding. A gente acaba também colocando isso dentro ali, né? Como hoje a gente vai ser neutro ou como a gente vai se posicionar para a direita e para a esquerda, né? E aí vem a pergunta que a gente estava falando. Como que é criar experiência de marca no PDV? Cara, vou te falar que é uma das partes mais legais, assim, que é onde você tangibiliza tudo. Tudo que você idealizou lá atrás é quando você materializa, assim. Então, por isso que é legal ter um propósito alinhado, porque quando você chega no mercado, na gôndola, no PDV, que é onde o poder de decisão está ali, então 75% das pessoas compram pelo impulso do PDV, você ter esse PDV montado e alinhado com o propósito do teu negócio, de clareza, de ser um perfil de compra mais tranquilo, que a pessoa vai escolher vai se sentir melhor por conta da iluminação. Eu acho que todos esses assets, assim, é legal as pessoas entenderem de forma intencional como pôr lá na ponta. Porque o cara, no fim do dia, e não tem como falar só do PDV sem falar de marca, de um fator. Pense que o cara vai no mercado para comprar um macarrão, mas tem 15. E aí o cara chegou lá e ele vai se identificar com o Unicim. Mas porque o Unicim tem conhecimento de marca, ele tem consciência de comunicação, ele está exposto no PDV. Então, essa experiência de jornada do cara, ela não acontece só no PDV, ela acontece em todos os pontos de contato que você tem, e por isso que é legal se eles forem intencionais. Se eles acontecerem e tiverem de acordo com o que a empresa prega na parte de marca e filosofia, puta, legal pra cacete. Mas às vezes não é o que rola, assim. Então, o PDV é um lugar que você consegue
tudo que você tem na tua cabeça. Assim. É o principal canal. Tanto que esse cara que a gente fez o projeto de branding nessa loja de departamento, ele refez toda a arquitetura das 4 lojas que ele tem simultaneamente, assim, para entrar pesado. Falou assim, cara, essa loja nas 4 cidades, tudo igual, colocou todo promessa, pilares e os atributos de marketing em todas as lojas, trocou toda a parte de iluminação, rebaixou gôndola, setorizou melhor as divisões. A experiência de compra, quando a gente foi na loja para fazer o levantamento das coisas, para agora, cara, é uma loja que passou... Parece que ela era uma lojinha de departamento de 40 anos atrás, e agora é uma puta loja que se precisar expandir, faz tranquilamente, assim, uma loja de primeiro mundo, sabe? Mas não por isso perderam o perfil de público que eles tinham, que era o mesmo público, eles foram educando as pessoas e mostraram esse touch point de evolução. Assim, falaram, é a mesma loja, do mesmo jeito, só que a gente se adaptou ao mercado. Muito melhor para você. É mais moderno, exato. Entendi. E aí também é nessa linha, vamos dizer assim, vocês já viram alguma marca, acho que a gente pode citar que a gente falou agora das farmácias, existe alguma assim que a gente vê assim que é muito bonita, mas se a gente vai olhar lá no âmago da questão, ela não tem posicionamento? Vocês já viram alguma do varejo assim? Bonitinha, mas ordinária? É, isso aí. É difícil, assim, eu particularmente não gosto de julgar, assim, porque a gente não sabe não julgar, mas ter a marca e falar sobre o case, porque é difícil sem saber, né, que passa dentro de uma empresa, né, o motivo que ela é assim ou não, mas eu posso dizer um padrão que eu percebo, assim, em mim, não sei se vocês vão concordar, acredito. Imagina assim, você vai dentro de uma empresa e você fica alguns segundos lá dentro, independente do que seja. Vamos pensar no varejo. E você fica ali dentro e tenta imaginar quem é o cliente ideal. Se você não conseguir identificar quem é o cliente ideal rapidamente, o teu cliente também não consegue. Então, ela pode até ser bonitinha e ordinária, porque ela pode, tá bacana, mas eu vi ali, pegar, um exemplo aqui, sei lá, tecnologia. Eu entrei e você tem um iPhone de 17 mil reais. Nossa, que legal, iPhone 17 mil reais. Você tem televisores, o mais barato custa 15 contos. Porra, legal. Mas daí você vende capinha de celular de 49, né? Tipo, quem que é o público que você está tentando trazer para cá? Acho que essas coisas também a gente tem que levar em consideração, né? Não, Edu, mas é que sabe o que acontece? É que a pessoa, no ponto de venda, às vezes ela tá saindo e vai comprar um negócio. Mas o cara que vai comprar um iPhone de 17 mil, nem sei quanto tá um iPhone. 14, 17 mil, tá por aí. 14 conto. O cara vai comprar a capinha de 49 reais? Não vai, né? Xing Ling? Não vai. Então, mas são coisas que a gente percebe. Então, assim, mas o cara também tem a linha de entrada sei lá, da Xiaomi. Mas aí é o público, né? Então, não sei, acho que essas coisas a gente tem que prestar atenção. Ou, por exemplo, eu fui esses tempos numa loja de roupa. Uma loja de roupa bacana, com roupa legal, assim, umas roupas interessantes pro trabalho, pro dia a dia, assim. Falei, legal, bacana. E aí veio atender a vendedora para mim, que eu sou um cara de 42 anos com espírito de 80, e ela chegou toda cheia de gíria, toda cheia de... sabe, um perfil que não bateu com você. Opa, travou, acho que o Edu aqui. Travou, teve um pico de luz aqui agora. Então, só voltando à parte ali, Rafa, que você fala da questão da experiência. Então, você me diz assim, que a experiência, ela é o ambiente, deixar ele claro do que a pessoa, que a marca quer dizer, mas eu acho que além disso, né, que é importante quem está ouvindo aqui a gente entenda, que é a sacola, o jeito, a cor, o atendimento, a música, cada detalhe que na verdade faz o ambiente, né? Porque eu chego num lugar que é chique, mas tá tocando funk, não bate, né? Isso, uma coisa com a outra. Então, eu acho que a experiência, eu sou apaixonada por marketing de experiência, a experiência do cliente, para mim,
é uma das coisas mais importantes, que eu acho que no varejo, se todo mundo entendesse a importância disso, venderia com preços muito mais altos. Não, né, não que a pessoa pagaria o dobro, mas não se importaria de pagar mais para ter uma experiência melhor, né? E aí, no final, a gente tira a conexão com o valor monetário, a gente coloca o valor de percepção. Eu acho que é isso que as pessoas não entendem, assim. E ele é realmente perceptível não só no PDV físico, né? Tipo, iluminação, prateleira e tal, mas ele é no contexto geral de todas as coisas. Então, ter uma loja mais fácil, acessível, clara, beleza. Mas é no atendimento, é na experiência do caixa, é o cara poder consultar o preço a hora que ele quiser, é ele poder perguntar as coisas para as pessoas poderem atender e terem informação. Acho que a jornada dentro do PDV, ela é de fio a pavio, assim, ela tem que ser cuidada no detalhe do detalhe, em todos os pontos de contato. Não é só na parte visual e tangível, é muito na parte de percepção de, oi, bom dia, bem, sabe? Aqui eu vou muito almoçar no festival aqui perto, porque, cara, a experiência é sinistra, a comida é maravilhosa, mas tem um cara que todo dia eu chego, é o cara que está no estacionamento. O cara faz questão de dar bom dia para todo mundo que chega. Assim, bom dia, seja bem-vindo ao festival, faça boas compras, ou almoce, não sei o quê. E eu tenho certeza que esse cara não tem essa obrigação de fazer isso. Mas talvez a cultura da empresa seja tão enraizada para as pessoas se sentirem bem ali dentro, que a hora que tu para o carro, você já desce, o cara te dá um bom dia e fala assim, porra, cara, legal pra caralho, eu ia só almoçar, mas eu vou comprar mais umas paradas. É irracional nesse ponto, mas quando alguém pergunta, por que você vai no festival e vai no Condor? Cara, é tanta coisa para eu colocar dentro desse universo do festival, de positivo, que eu não sei nem aonde começa. Você paga mais caro. Eu, pelo menos, quando eu vou para Curitiba, eu adoro pagar mais caro no festival, vamos dizer assim. Porque tá tudo embalado, tem coisas diferentes. Então, você não. Eu, pelo menos, eu nem olho o preço. Eu coloco dentro do meu carrinho porque eu quero aquela experiência. E o carrinho também é legal, né? Tudo no festival é diferente. Tudo funciona, né? Todas as rodas funcionam em todos os carrinhos. Não tem um carrinho capenga, você vira para a direita, o carrinho pula para a esquerda. Não, cara. As frutas são bonitas. Então, assim, é um varejo que a gente olha e a gente entende que ele é realmente diferente de um outro supermercado, né? Exato, isso é fato. Então, quem tá ali paga por isso, né? Acho que paga sem nem questionar. E aí, eu tenho uma pergunta para te fazer. A gente já está chegando nos finalmente. O varejo, quando pensa em varejo, ele precisa fazer promoção. Ele precisa. Eu não estou falando nem só de desconto, ele precisa fazer ações promocionais. Aonde isso se encaixa com a questão de branding para isso trazer reconhecimento de marca? Por exemplo, eu vejo muito no evento. Fazer um desfile se combina com a minha loja, ou quem eu convido para fazer um talk, ou se é um cliente mais premium, eu vou fazer um wine day, se for uma coisa mais popular, eu posso fazer uma mistura de hamburguinhos com degustação de cerveja. Então, tem muito disso. Mas tem outras coisas também. Como que funciona? O que você vê assim, que pode apoiar? Né? Então, eu estou no ponto de venda, eu quero fazer meu brand, não tenho muitos investimentos, eu tenho que me investir na minha loja para trazer essa experiência. Como funciona essa questão para você dar promoção? Como ela pode contribuir para que essa marca, essa loja, seja diferente da do lado? E que vende a mesma coisa? A gente atende aqui uma rede de supermercados bem grande, que é o Jacomar. Então, a gente pegou eles há uns 4 anos atrás, com acho que 12 lojas ou 13 lojas, hoje eles têm quase acho que 21 ou 22. Então a gente pegou eles, eles têm uma história familiar muito legal, a cultura deles é muito legal, eles não trabalham no domingo, então pensa uma rede varejista com mais de 20 lojas não abrindo no domingo. Isso para mim já era um puta case de posicionamento. Eu falei assim, cara, um supermercado que não abre no domingo, e na teoria é no final de semana, onde as pessoas têm mais tempo para ir no mercado, eles não trabalham. E isso é uma lei, não abrem mão disso de forma alguma. Assim. Nunca trabalharam e nem vão. E eles têm muito essa cultura de valorização pessoal, das pessoas, do time, etc. Como eles trazem isso para dentro das promoções que eles fazem? Clube de desconto, por exemplo, é uma dessas coisas de valorização de quem está dentro da experiência do varejo. Então, eu sou um cara que não sou cliente deles. Então, eu vou, sei lá, uma vez por mês para ver o que está acontecendo.
eu não sou associado ao clube, então eu não tenho tanto desconto e tanto benefício quanto um associado do clube. Se a gente for conectar isso com marca, como eles têm essa cultura de valorização do time interno, da equipe, das pessoas, isso para mim é uma valorização cultural que abrange o cara que compra. Então é uma ativação de branding dentro do marketing do mercado para ativação promocional, benefício de desconto, falando de financeiro. Mas o cara faz parte de um clube e são as pessoas que mais compram. Fora isso, eles fazem ativações que beneficiam o próprio comprador com ações do PDV. Então, por exemplo, tem muita coisa em épocas específicas de mães, pais, Natal, Páscoa, que você compra e você gera um cashback para poder comprar mais depois. Ou tem as cestas de Natal, cada cesta tem um tema que fala muito sobre família, fala muito sobre esse relacionamento familiar, que é o que eles cuidam muito lá dentro, fala sobre carinho, sobre cuidado. Então, eles têm alguns produtos deles, que eles fazem promoções que eles estão no controle, então não é uma promoção de um parceiro de desconto, é do próprio mercado, que eles colocam nessas ativações de PDV e de experiência, que são conectadas muito com a parte de cultura de marca. Então, eles conseguem fazer hoje essa linha muito, muito organizada, assim, de fio para fio, para levar isso e ativar o cara que é um consumidor, mas muito alinhado com o branding deles, assim. Então, toda a parte de atributo de marca que a gente tem para falar de marca, a gente acaba colocando nas promoções de PDV ou nas ativações que a gente tem dentro do mercado. Então, facilita muito na hora de qualquer coisa, porque é muito alinhado com a parte do branding. Então, fica fácil, sabe, de você ativar uma promoção, ou ativar um desconto, ou um benefício que é comercial e marketing, mas puxando para um lado mais emocional de marca, assim. Tanto que eles têm essas 20 e poucas lojas, eles estão posicionados muito dentro de bairros menores, então eles não brigam com as grandes redes de supermercadista, justamente por conta desse posicionamento, de estar perto das famílias, de atender as pessoas, de estar em bairros que normalmente as grandes marcas não estão. Então eles conseguem ter esse overview de negócio com base em marca. Assim, fala, puta, isso aqui é legal a gente fazer isso aqui para cá, isso a gente vai por aqui. Daí tem essa parte de experiência de PDV, de atendimento, de uma série de coisas que é muito legal. Muito legal. E eles têm os produtos muito bons também. Tanto que a gente já ouviu vários relatos, de que a parte de panificação e açougue deles é melhor que a do festival até. Mas eles vendem isso para o público deles, que já é o público do clube, é o público desses bairros que são mais afastados um pouco. Então, é muito clara essa diferenciação entre vou no Jacomar ou vou em outro lugar por conta desses assets pequenininhos que eles vão colocando dentro da comunicação. Incrível, viu? Sinceramente, ouvir, principalmente um supermercado com esse case, acho impressionante mesmo, assim, eu acredito que as pessoas escolhem um produto deles muito mais, eu acho que a região, do que o produto do concorrente ou de uma marca famosa, por confiar neles, com certeza. Por essa proximidade. Certeza. Olha que legal. E eles apoiam causas também, eles têm um grupo de corrida, eles apoiam, são fortes localmente. Muito fortes, eles fazem arrecadação de alimentos para algumas entidades. Então, eles valorizam essa parte afetiva, sabe? E eles fazem muito isso e é bem legal. Muito legal, porque realmente a pessoa se conecta, além de pagar mais barato, porque provavelmente o valor é um pouco mais barato, a pessoa prefere comprar, não porque conhece a marca e conhece para onde vai ser o destino dele, né? Então, a pessoa ganha em todas as opções, ela não faz a troca por nada no mundo, realmente é uma confiança, né? Muito legal. Olha a coisa interessante aqui sobre isso ainda, né? Conectando um pouco as duas esferas aqui. Branding, posicionamento e marcas, né? E como eu coloco isso em atividade. Mercado, teoricamente, o que a gente sabe é que só trabalha no volume, né? Sim, tudo bem, mas esse cliente, quando a gente assumiu ele não tinha Peppers ainda, e ele já tinha uma placa que eu lembro muito bem, um cartaz, sabe cartaz esse que os caras colocam na gôndola de fruta, escrito com canetão? Sim. Tinha um cartaz desse, na escada, falando assim, não abrimos aos domingos. A família Jacomar valoriza a família dos nossos colaboradores, e entendemos que o domingo é o dia de ficar com a família. Eles não tinham a Peppers para dizer para eles, ou nenhuma outra agência de branding, ninguém de posicionamento, para dizer para eles, olha,
coloca isso porque é o posicionamento da tua empresa, blá, 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 blá. Não tem. Mas sobre o que se tratou isso? Sobre o que se trata? Sobre as verdades. Então, eu acho Cultura, que... né? Então, eu acho que branding, e conectando um pouco essa questão de posicionamento, que branding não deixa de ser expor um pouco o posicionamento, é trabalhar as suas verdades, seja ela qual for, entendeu? Senão assim, ela não dura para sempre, né? Se ela não for verdade, ela não vai durar para sempre, né? Não vai, e a gente não pode, se a gente vai falar de posicionamento, de branding, de qualquer outra situação, o que não pega é mentira. Né? E a mentira não estou falando da mentira maquiavélica, estou falando da mentira que eu acho que minha empresa é tal coisa, estou trabalhando para ela ser tal coisa, mas não é. E eu não acredito nisso, é só porque os outros estão falando, então eu vou nessa, daqui a pouco eu vou mudar de novo, porque quem não tem posicionamento muda uma hora lá, outra hora cá, e a gente não sabe quem é quem, né? Eu acho que é bem o que você falou. Aí a gente coloca de volta aqui para o lojista que está ouvindo. Qual é a verdade dele? Né? Eu acho que a gente pode começar o brand dessa forma. O que ele acredita como um serviço bom? Como ele acredita que o produto que ele oferece vai chegar naquele cliente, né? Então, que ambiente que ele merece, que eu posso entregar que ele merece, que eu acho que assim ele pode começar a construir uma verdade dele e construir esse brand de forma instintiva, vamos dizer assim, já que ele não tem ainda uma grana, talvez, para contratar uma empresa que vai dizer tudo para ele, né? O que não dá é para mentir. Né? E o meu concorrente disse agora isso, eu vou também falar. Aí daqui a pouco, não é mais isso, agora é aquilo. Então aí ninguém entende quem é, e aí o preço realmente que vai fazer a diferença. E respondendo a tua pergunta sobre promoção, Mi, que eu acho que assim, as pessoas não podem ficar sem, e eu concordo, a gente também não pode ficar sem. Sem promoção, mas eu acho que existem três formas de promoção. Assim. A promoção que é por faniquito de dono de empresa. Então, ou seja, o cara vai vendo ali que, minha meta do mês era tanto, eu não atingi, cara, mete promoção. Mete promoção porque eu preciso aumentar a venda, e aí, meu Deus, faz tudo sem planejamento. Outra, o cara viu que o concorrente fez promoção, eu vou fazer também. Por que o cara fez isso? Não sei, mas ele tá vendendo a tanto, eu vou esmagar aqui minha margem, vou fazer não sei o quê, e vou meter promoção para vender. Isso é perigoso, né? Existe outro tipo de promoção que é assim, eu faço promoção na Black Friday, no Natal, Dia dos Namorados, então, ou seja, em ocasiões especiais eu faço promoção, por quê? Porque sim, porque tem que vender, eu faço promoção. Porque faz parte, o varejo faz, então eu também vou fazer. Faz parte, o varejo faz, eu vou fazer, meu concorrente fez, eu vou fazer, e o que eu faço com isso? Nada, eu vendi porque tem que vender. E aí Mas aí lá perdeu margem, aqui não ganhou marca. Não teve margem, exatamente. Não aumentou meu fluxo. E olha o perigo que é isso tudo, né? Além de você ter tua margem achatada, além de você não ganhar nada além, você pode ser um tiro no teu pé, porque daí você não está acostumado a vender tanto. Da noite pro dia você dobra suas vendas, o teu atendimento vai ser bom? Não vai ser bom. A experiência do cara que foi lá foi boa? Foi uma merda. Então, o cara vai voltar ou vai indicar? Vale a pena. Vale a pena fazer? A não ser que isso esteja no planejamento dele. Eu preciso acabar com o meu estoque, perfeito. Agora, se não, é um tiro no pé. Aí entra na terceira modalidade de promoção. E é por isso que o marketing é uma peça fundamental para isso. Aí não vem branding, aí vem marketing, né? Trabalhando, beleza. Tem que fazer promoção? Tem. Calma. Por quê? Para quê? E o que eu vou fazer no futuro com isso? Né? Restaurante, eu acho que é um dos mais difíceis de fazer isso, porque assim, promoção, vou trabalhar aqui com cupons de desconto, não sei o que, beleza, da noite, lembra que tinha peixe urbano? Rafa, peixe urbano, né? Sim. E todos os restaurantes que a gente não podia pagar, normalmente a gente era não tinha poder para ir em restaurante, cara, e era nítido a gente chegando nos restaurantes, porque também não tinha telefone com computador, com internet, com coisa, era normalmente aqueles telefoninhos de flip, né? Aí você chegava com um papelzão, assim, ó, no restaurante. O garçom já olhava, né? O garçom já olhava, já te recebia fora. Eu lembro que olha o pobre chegando. Olha o pobre chegando. Eu fui no restaurante uma vez aqui, que até hoje ele é bem caro aqui em Curitiba, e é muito bom, assim. Daí chegou eu e minha esposa, na época era minha namorada, aí chegamos lá,
e a gente combinou com outros 2 amigos, também, tudo pobre, chegando lá com os pobres. A hora que chegou, 4 pessoas gostou, boa noite, sejam bem-vindos, blá, 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 blá. E a gente já tirou da bolsa aqui, as meninas, aquele papelzão, tudo, tá aqui o peixe urbano. O que o cara fez? E era comum, isso acontecia muito. O cara já te recebia de uma forma diferente e já te levava para senzala. Ele já levava para um cantinho escondido lá para trás. É o pessoal farofeiro, vou colocar lá para trás. É isso aí. Você não tinha muito atendimento de qualidade. É porque é um tiro no pé, né? Porque na verdade era para atrair novos clientes com uma verba de marketing, mas não chegava nas pessoas que realmente deveriam chegar, né? É isso. Então, assim, não chegavam as pessoas, o treinamento não tinha. Aí numa noite, aonde final de semana, que o restaurante já tinha muita gente, não recebia. Né, o pessoal. Então, a ideia é muito boa, mas mal planejada. Então, fazer promoção, sim, é importante, não precisa. Mas tem que ter planejamento. Tem que saber o que fazer com isso, né? Isso. Verdade. Estamos chegando ao final, então eu tenho 4 mitos ou verdades, e aí vocês me justificam por quê. E o primeiro eu não tinha, mas aí o Brusa me deu um gancho, então eu vou fazer ele, tá? A afirmativa. Eu sou pequeno, então eu não posso ir contra as grandes. Verdade, mito ou verdade? Eu acho que é mito. Eu também acho. E o que você acha? Completamente. Eu sou a única pessoa aqui que tem propriedade para falar que sou pequeno, tá? Então, eu sim sou pequeno. Cara, em partes eu acho mito, assim. É mito, sabe por que é mito? Porque se tiver posicionamento, você se posiciona como alguém pequeno. Ou alguém, aí sem o trocadilho, mas como uma empresa pequena, mais exclusiva. Você pode ser, eu sou pequeno, mas eu sou diferente dos grandes justamente. Isso, eu tenho uma condição muito melhor, eu tenho um produto. Eu acho que a grande tem uma morosidade para decidir algumas coisas que a pequena pode resolver. Pode ter um relacionamento muito mais próximo, que a grande não vai ter, porque existem regras. Eu não tenho um bom preço, mas eu posso ter condições, ter um carnê da loja, um boleto. Então, eu acho assim que a pequena tem as suas vantagens, eu vejo sim, né? Às vezes está no bairro, então ela está muito mais próxima, ela sabe o nome do cliente para poder ofertar, ou ter uma lista de conta. Quantos lugares ainda não tem isso, que fica lá e no final do mês pode pagar uma mercearia ou coisas. Isso, então eu acho que a pequena ganha, no meu ponto de vista, nessa parte, mas do relacionamento, da proximidade e da falta de burocracia que a grande tem que ter, senão não padroniza. Senão não funciona. Exatamente. Não funciona. Então, o que a gente falou das farmácias vale para isso também, sabe? Se eu tenho um bom posicionamento, mesmo vendendo um produto semelhante, eu consigo ter o meu público. Agora, sem branding, sem estratégia de marca, sem posicionamento, não tem. Fica mais difícil. Aí fica para trás. Próxima pergunta. O cliente compra o produto, não a marca. O que importa mesmo é o preço. Não. Eu acho que branding bom não sustenta produto ruim. Então, provavelmente o cara compra no primeiro momento pelo produto. Se o produto for bom e ele entender que ele comprou um bom produto, que funciona super bem, tá aqui um exemplo na mão, e depois você entende que tudo que tem na tua mão vem de algum lugar, acho que você reforça toda essa cadeia de valor, de o cara olhar para isso aqui e falar assim, cara, vou pagar 15 mil e não vou pagar 2 porque eu me identifico com a filosofia do negócio. Então, eu acho que num ponto 2 o cara começa a comprar marca, se ele teve uma boa experiência com o produto. Se ele teve uma experiência ruim com o produto, o cara automaticamente mata aquela marca na cabeça dele e ele nunca mais compra porra nenhuma. Então, eu acho que são essas duas, na minha cabeça, hoje, pra gente, acho que nós três aqui fica fácil de a gente entender, a gente compra pela marca, né? Porque você andar com um iPhone hoje não é só porque você tem um bom produto na mão, o produto é excelente, é foda pra caralho. Só que ele é um símbolo de status, né? Você chegar com o teu celular e deixar... Dificilmente você vai numa reunião com alguém e o cara tem um Xiaomi Jaguar, o cara vai pôr na mesa. Mas um iPhone você põe em cima da mesa. Você ter a chave do carro, uma Mercedes, ter a chave do carro da Fiat, o da Mercedes provavelmente você deixa na mesa, o da Fiat você guarda no bolso. Então, e o produto é bom também, não tô falando que não é, mas... E te leva também para o mesmo lugar que o outro iria, né? No mesmo lugar. Mas no ponto 2, acaba virando uma parte da tua persona. Da tua vestimenta.
Exatamente. Então, acho que no ponto 1, talvez o cara compre pelo produto. Mas no ponto 2, automaticamente, cara, o cara começa a comprar a marca. E se o produto é bom, daí ele nunca mais troca. Você já percebeu que tem segmentos que ele mesmo se destrói, né? Porque, às vezes, o segmento não é só a marca. O segmento não faz nada, estagniza mesmo tudo, e aí a gente não vê valor, o que a gente vê é preço, né? Se a gente parar para pensar, né? Então, até o próprio segmento. Tanto que em balneário, a FG, ela, na verdade, vende balneário. Ela começou vendendo balneário para depois vender a FG, ou seja, a pessoa tinha que ter desejo de ter balneário. E aí, na sequência, pensar nela, porque se não pensar nem em balneário, como que ela ia vender apartamento? Né? Então, por isso que ela faz todos os investimentos. E tem coisas que eu acho que não faz. Próximo, penúltima. Se a loja é bonita e tem uma boa vitrine, o posicionamento já está resolvido. Não, errado. Totalmente. Depois de 1 hora você me faz essa pergunta? Não. Né? Nem é pau, né? Então, aqui eu vou dar um exemplo prático. Eu vou só sair da vitrine e vou ir para um outro tipo de varejo. Construtora. A gente atende muitas construtoras aqui. Então, certa vez, um cliente nosso, que obviamente não vou falar quem é, mas é uma construtora alto padrão, com um edifício alto padrão, num bairro alto padrão aqui em Curitiba. Tá? Nós fizemos um projeto de sinalização para eles, então ficou lindo, ficou lindo. E todo dia a reclamação do corretor. Não entra gente, aqui não entra gente, vem gente, isso aqui. Eu já sei quem é, só cara, eu vou lá ver, cara. Eu vou lá ver. Peguei, falei, vou fazer um cliente oculto. Cheguei lá, primeiro que era uma rápida, né? Então você não tinha lugar para estacionar, você não tinha como parar o carro lá. Então, primeiro ponto, ninguém para o carro. Então, uma vez um cliente meu falou para mim, no parking, no business. Eu falei, é isso aí mesmo, cara. Então, se você não tem onde parar o carro, você não vai comprar. Ponto. E aí, cheguei lá, estacionei o carro meio de qualquer jeito, lá em cima da calçada, bati uma vez no plantão de vendas. Bati no plantão de vendas, ninguém entendeu. Bati de novo, ninguém entendeu. Liguei pro telefone, que tava no número. Você pediu, pelo amor de Deus, me atendem. Me atendo. Daí o cara veio abrir. Aí o plantão estava fechado, um fedor lá dentro de asa, de suor. Sem ar-condicionado ligado, que fica aquele bafo. Aquele cheiro de vestiário, depois da pelada do futebol lá. E aí o capacetão do cara de uma motona em cima, assim, uma motona, não motona, uma moto largada, uma moto largada lá em cima, do lado de uma malinha. Eu falei, só você tem uma água? Putz, tem, só um pouco. Foi lá, pegou a água de um galãozão, daqueles, sabe que tem só o pump, assim, um galão, uma bomba. Não é nem gelado. Não, nem gelado. Tirou aquela água morna também, falou, eu queria conhecer. Ele, esse aí o empreendimento. Um cafezinho? Hoje não tem cápsula. Tá bom, beleza. Aí, ou seja, né, o produto é fenomenal, mas a empresa Nossa, a experiência é game over, né? Mas total, aí eu fui com o intuito de fazer cliente oculto, então eu ia estar julgando e analisando tudo. Mas se eu tivesse levado a minha esposa para comprar, e assim, não é um único produto, na região tem produtos iguais. Onde que eu ia ter a percepção de querer morar? No abafadinho, porque o cara pode me falar assim, olha, está construindo, olha que lindo que vai ser. Então, minha experiência tem que ser ainda melhor ali no momento, né? Ou eu vou no concorrente, que está a 2 quadras dali, com um plantão de venda impecável, limpo, cheiroso, pessoas educadas. Cara, estou falando de um empreendimento de 5, 6 milhões. Né? Então sim, isso aí é só para afirmar aí a minha resposta. Entendi. Deixa eu dar um exemplo para vocês, cara. Olha que legal, e é bem de varejo, assim mesmo. Até é legal e depois você ver e deixar o link para a galera assistir. Procure no YouTube Payless Prank. É uma loja dos Estados Unidos que eles fizeram um experimento social. Eu lembrei disso agora porque você falou da vitrine. E eu fui dar uma palestra mês passado na UTFPR para falar justamente sobre posicionamento, sobre branding, marketing, enfim, e como isso é importante para as pessoas. É uma loja de calçado dos Estados Unidos, de calçado, varejista. Vende tudo que é tipo de sapato, salto alto, sandália, bota, tênis. Só que é popular. E preços de $20, $15, $18 e beleza. Eles resolveram fazer um experimento. Eles pegaram a loja inteira numa galeria no final de semana
e reestruturaram toda a loja como se fosse uma loja italiana. Então o nome da loja era Payless, e daí virou Palessi. E eles trocaram a identidade visual, vitrine, reformaram a loja inteira, coisa mais linda do mundo, assim. E eles lançaram isso, que era uma loja de fora, vindo para lá, para abrir e tal. E pegaram todos os mesmos produtos, e inflacionaram preços a 1000%. Então, coisa que era $20 era $2.000. E trocaram só as etiquetas, colocaram a etiqueta da Payless, colocaram a etiquetinha da Palessi, e venderam como se fosse design italiano. E fizeram um soft opening para a galera e formou fila e todo mundo foi. E as pessoas daí começaram a perguntar para as pessoas, falar, o que você está achando? Não, uma loja muito legal, com produtos formidáveis, um design italiano de outro mundo, e eu pagaria tranquilamente esses $2.000, porque é um produto que vem assinado e não sei o que, papapá. E, cara, eles giraram, tipo, muito dinheiro de venda, assim. E no final eles foram mostrando para as pessoas que era o mesmo produto e só tirava etiqueta. Assim, não, mas é o mesmo produto, não mudou nada. Então, existe o primeiro ponto do produto, de você olhar o envelope e falar assim, caralho, é uma puta de uma marca que chegou aqui, italiana, eu vou entrar e vou comprar. E daí dentro, a experiência fenomenal, mas no final ele fala assim, mas não mudou nada, é o mesmo produto. Você pagou $2.000, é um produto de 20. E a galera, não, como assim? Sério, vocês me enganaram. Daí eles explicaram que era um experimento e tal. Mas o quão é insustentável você só ter uma vitrine bonita para depois você conseguir fazer essa jornada virar realidade. Assim. Então, como as pessoas compram pela vitrine. Porra, sim, imagem é tudo. Vou entrar porque é legal, é mais bonito, parece mais legal, tá alinhado com o que eu curto. Foda-se, vou pagar $2.000 em vez de 20, mas eu não quero saber. Depois que você descobre, assim, puta, cara, me zoaram bonito, pra você ver como eu sou mané, né? Mas existe esse lado que é muito importante, você ter uma puta vitrine, um bom, mas a experiência ela é cauda longa. Então o cara vai levar para casa, ele vai ver, ele vai usar, ele vai entrar na loja, vai comprar, atendimento, percepção de espaço. Então tudo influencia, assim. Mas, de novo, a gente volta lá, o que vende mais porque é fresquinho ou é fresquinho porque vende mais? Cara, só se sustenta se tiver marca para pôr isso aí, porque não era verdade. O cara saiu da loja, se eles não falassem, o cara sai, vai procurar na internet, não existe. Assim, porra, foi enganado. Volta na loja? Nunca mais. Nunca mais. Não. E a última. No varejo, o produto bom se vende sozinho. Brand é só um bônus. Não, pô. De novo, é ponto 1, ponto 2. O cara pode fazer um puta desconto no produto e o cara compra por impulso, porque é assim que a gente compra. Ah, é legal, é moderno, é alinhado com o que eu quero, o produto parece bom, eu comprei. É um iPhone, mas eu tô comprando na banquinha, posso? Não, e eu vou falar igual o Rafa falou agora sobre esse case da Payless. A Rolex fez exatamente isso do outro lado, assim como você acabou de falar. A Rolex fez uma banquinha de camelô com Rolex. Ah, eu vi. Conta aí, conta a história, conta a história. Não, conta a história para quem não viu, conta. E aí depois vamos compartilhar o link aqui, mas é a mesma coisa, tipo Rolex, relógio a $10.000, aí os caras pegaram e colocaram todos os Rolex originais a um preço lá embaixo, Rolex originais, o preço lá embaixo, numa banquinha de camelô e foram pra rua vender Rolex. E aí a hora que o cara chegava, olhava um Rolex, olhava $100, $50, o cara não comprava, e não vende. Né? Porque é caro para um relógio falsificado. Isso aí. Só que era o original, né? Só que estava exposto no local indevido. Então, Como tudo faz a diferença, tudo faz sentido. Tudo então, faz. Assim, você ir camelô, se você visse aquele Rolex e o cara que está procurando no negócio visse que estava a $20 uma falsificação de Rolex, o cara falou, $20 eu pago. Mas daí o cara chega lá e vê, sei lá, $100. Cara, $100 para um falsificado é muito caro. Não vende. E o cara fala assim, cara, mas isso custa $10.000. Sabe? Então, é produto certo, no lugar certo. Então, acho que essas duas coisas, com o posicionamento correto e estratégico. Então, nada, infelizmente, ou felizmente, para as empresas que trabalham com isso, existe uma verdade única, só um modo de fazer. Entende? Então, eu só preciso de branding, eu vou fazer. Não, cara, você precisa de branding, mas precisa de produto.
Eu só tenho produto, não tenho branding, também não dá certo. E sem estratégia também não dá. Então são várias frentes que você tem que... Num período que acho que a rede social popularizou, né, a comunicação, porque antes a gente lembra, a gente tinha pouquíssimos pontos de contato para falar com o cliente, ou seja, só as grandes marcas conseguiam fazer isso. Aí a rede social popularizou. E aí vem o brand agora para poder separar, né? O João Trigo, porque senão todo mundo fica igual, porque todo mundo tem o mesmo poder, tanto que quem tem marca legal, mesmo não tendo tanta grana, consegue brigar com uma grande hoje em dia, né? Exato. Consegue incomodar. O que acaba diferenciando é que a grande, às vezes, vai ter um dinheiro maior para fazer ainda mais anúncios. É o caminho que a gente está vendo, né? Mas existe sim a rede social, ela deixou tudo mais democrático, né? Isso. Nesse sentido. Então, acho que todo mundo tá igual, tá todo mundo igual. É uma questão de criar, de ser ousado, de fazer parte da sua marca, né? Aquele contexto e vender, né? A geração Z tá provando isso, né? Mais um motivo para que branding é muito importante. Porque se todo mundo tem igual e todo mundo tem o mesmo poder de tiro, o que vai diferenciar entre o comprador da Michelin, do Rafa ou do Edu? Né? Quem se conecta mais com o meu estilo. Quem eu quero, quem eu tenho orgulho de usar uma marca. Então, acho que é por aí. Gente, finalizamos. Passou bastante o tempo, mas o conteúdo foi muito bom. Então, não podia parar. Quero agradecer mais uma vez vocês dois, Edu, Rafa, por estarem aqui, estarem falando sobre falando brand para os lojistas, que é esse meu foco, né, aqui, que eles tenham oportunidade, através dessa entrevista, de ter aprendido um pouco e colocado nos seus negócios, que essa é a intenção com esse quadro, o Corre do Varejo. Obrigada. Obrigado, eu agradeço de coração aí o convite, novamente, tomara que o pouco que a gente falou aqui possa ter ajudado alguém, alguma empresa, a pelo menos botar a mão na cabeça e falar, puta, será que é mais ou menos por aí e tal? Então, a gente não é dono da verdade, mas o que a gente puder sempre contribuir, estamos à disposição. Vou colocar aqui embaixo na descrição também o site deles, para quem tiver interesse de conhecer os cases, né? E quem sabe, né? Chamar para fazer o brand, por que não, né? Perfeito. Isso é muito importante e é importante ter um parceiro que entenda de negócio e que seja... Que faz a diferença. Senão... Muito obrigada, gente. Imagina, eu vou puxar a sardinha um pouco para o nosso lado aqui para falar que a gente tem a gente lançou a semana passada, na verdade, uma news, ela já tem faz um ano, mas a gente lançou uma que é o SOS Branding dentro do nosso perfil do LinkedIn. Se você acessar lá o nosso LinkedIn, você vê que tem uma news e ela vai falar sobre os 8 pontos principais dos malefícios de você não ter branding dentro do teu negócio e aonde esses pontos pegam com cases práticos de marcas que fizeram certo e marcas que fizeram errado, o que deu em cada ponto desse, por que ele é importante. Então é bem legal. Acessa o LinkedIn lá nosso, que vai ter... Vou colocar aqui embaixo também. Põe lá que é bem massa, Estou anotando aqui para não esquecer, eu vou colocar assim, pode deixar aqui, eu vou colocar aqui para o pessoal. Obrigada, gente, mais uma vez, muito obrigada. Valeu, Mi, um abraço. Mi. Beijão. Beijo.